O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nasceu em 11 de outubro de 1928, com a ajuda da parteira, em um sítio no interior do Paraná. A propriedade pertencia à família. A casa era um rancho coberto com sapê, cercado de pau a pique. Os pais eram lavradores, tiveram 7 filhos. Quando tinha 7 anos, o pai faleceu, trabalhando no meio do mato. Nessa época, não tinham acesso à assistência médica. Com a morte do pai, passou a acompanhar a mãe na roça, limpando, carpindo e colhendo o que produziam. O pai cuidava da criação de animais como burros, cavalos e vacas. Com 4 anos, começou a ajudar a plantar batatinha, feijão, arroz, café. Aprendeu a semear e colher. Relata uma vida muito dura e pobre. Os colchões eram feitos com os sacos de mantimentos de 50 quilos que compravam na cidade, e para enchê-los utilizavam palha de milho. Era costume da época a filha lavar os pés do pai. Contudo, se ela o fizesse de forma brusca, ele empurrava a bacia e ela caía de costas. A água molhava a roupa e o chão, e ela, sem reclamar, tornava a encher a bacia e recomeçava sua tarefa. Acabamos de ouvir relatos de idosos de mais de 80 anos que hoje moram em Curitiba. Depoimentos que revelam a cultura, os costumes e os acontecimentos do passado no Brasil. Histórias que só chegaram até você porque uma enfermeira decidiu dedicar o doutorado a ouvir o que os idosos tinham a dizer. Uma ação cada dia mais rara em uma sociedade que não valoriza os mais velhos. Uma contradição em um país que envelhece. De acordo com o IBGE, em menos de 50 anos, o Brasil terá mais de 58 milhões de pessoas com mais de 65 anos, ou seja, 26,7% da população. Neste mesmo espaço de tempo, a expectativa de vida vai aumentar de 75 para 81 anos. Mas será que estamos preparados para lidar com esta nova realidade? Respeitamos e sabemos cuidar dos nossos idosos? Eu sou Aline Nunes e a longevidade é o tema do Em Tese de hoje. A enfermeira e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, Mariluce Haut-Willig, quis ouvir aqueles que normalmente são ignorados. As histórias de vida de 20 idosos com mais de 80 anos foram analisadas com método científico rigoroso e com carinho em uma tese de doutorado. Mariluce e a gerontóloga e professora de Educação Física da Prefeitura de Curitiba, Rosemarie Hautbach, participam do Em Tese de hoje. Sejam bem-vindas. Obrigada. Mariluce, por que você decidiu no seu doutorado se dedicar a essas histórias e por que um método qualitativo? Em primeiro lugar, eu faço parte de um grupo pertencente à Universidade Federal, GMPI, Grupo Multiprofissional de Pesquisa sobre Idosos, que já foi criado em torno de 10 anos, no próximo ano estará completando 10 anos, e esse grupo se preocupa com o desenvolvimento de pesquisas com idosos. Inicialmente, o foco das pesquisas desenvolvidas nesse grupo foi de idosos de 60 anos ou mais. Hoje, como segmento populacional que mais cresce em todo o mundo, não só no Brasil, o de 80 anos ou mais, esse grupo montou um grande projeto denominado Projeto Guarda-Chuva, e dentro desses existem subprojetos qualitativos e quantitativos que procuram pesquisar a vida desses idosos, tanto no seu cotidiano, como sua capacidade funcional e também a questão da fragilidade. A questão pessoal, por eu ter me decidido por histórias de vida e por pesquisa qualitativa, me reporta a minha infância. O meu pai
nasceu na Alemanha e teve toda uma trajetória de vinda para o país como imigrante. E sempre nos finais de semana, ou quando ele tinha algum tempo, nós nos assentávamos ao seu redor e ele nos contava, então, a vida que tinha passado, como veio da Alemanha, como foi essa vida dos meus ascendentes lá num país de guerra e como eles migraram para o Brasil. O Brasil, na época, era tido como o país do futuro. E foi uma forma de reconstruir a história e eu conhecer o passado, ligando com o presente dos meus antepassados. Bom, a Marilúcia, no trabalho dela, ela fez uma valorização dos idosos, né? A nossa sociedade, Rosemary, valoriza os idosos? Os profissionais que trabalham com os idosos procuram fazer o máximo para alertar todo um contexto sobre a importância desse idoso. Mas numa sociedade capitalista, correndo sempre atrás de alguma coisa, nós esquecemos das coisas mais afetivas. E as coisas mais afetivas são os idosos. Você imagine as crianças de hoje que ficam com babá ou ficam o dia inteiro na escola. Elas vão olhar os pais quando mais velhos e vão cuidar ou vão pagar alguém para cuidar desses pais? Eles vão valorizar a pessoa que tem, se pouco eles conhecem. Então, nossa sociedade não está preparada e se nós não nos atentarmos com os pequenos hoje e conseguimos construir uma sociedade que dê valor àquelas pessoas que estão envelhecendo, que construíram o mundo à sua volta, eles não vão valorizar mesmo. Bom, a nossa equipe de reportagem foi até uma casa de repouso em Curitiba para mostrar como é a vida dos idosos nestes ambientes e também ouvir as histórias que eles têm a contar. Há 3 anos, Dona Lúcia tomou uma decisão. Resolveu deixar de morar sozinha e viver em uma casa de repouso. Hoje, com 86 anos, ela conta que a adaptação não foi fácil. A primeira dificuldade surgiu na tentativa de fazer um simples passeio. Quando eu vim morar na casa de repouso, primeiros dias, tudo, disse que é um dia eu me arrumei, toda me empetequei, agora vou passear. Quando eu fui, na hora de sair, me barraram. Eu digo, que droga, pois eu vim para casa de repouso para ter liberdade. Estou presa agora. Por segurança, os velhinhos não podem sair das dependências sozinhos, mas a vida na companhia de outros idosos traz recompensas. Como se diz, é um lar, torna-se um lar, lugar de vivência, né? Então a gente se adapta com os que moram ali, eu creio que é uma família aí, né? As histórias e experiências dos mais velhos não ficam apenas com eles. As profissionais que trabalham na casa também aprendem. Nossa, a gente aprende muito com eles, porque aprende sobre a vida em geral, né? Não só assim, a vida de cada um, mas então a gente começa a repensar a nossa vida também depois de viver com eles, porque cada um tem uma história diferente. Então eles aprendem bastante convivendo com eles. Dona Carmen tem 72 anos e uma doença que dificulta o caminhar. Morava sozinha até que os problemas de saúde motivaram a mudança para um lar de idosos. Aqui, ela troca experiências, tem amigos e ainda há tempo para fazer o que mais gosta: estudar. Televisão, leitura, passeio lá fora. Estou sempre com o caderno lendo. A vida de Carmen mudou na casa de repouso. Foi aqui que ela encontrou novamente o amor. O namorado é quem a ajuda nos momentos tristes. E juntos, eles descobrem também um mundo novo, cheio de versos e esperança. Às vezes ele senta perto, ele fica na cama dele sentadinho, eu fico na minha, na cadeira do lado, daí diz, vamos fazer poesia hoje. Daí eles começam a formar frases lá. Algumas eu mostrei pro meu filho, ele gostou, né? Mas algumas são meio... Bom, Marilúcia, o que deu para a gente perceber é que essas pessoas, elas têm planos futuros. A sociedade precisa encarar os idosos como pessoas que ainda têm muito a contribuir? Com certeza. Se você estuda o passado
o idoso era muito valorizado, né? Ele era respeitado, ele era tido como o patriarca da família. E isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? Mas os idosos têm uma memória viva, né? E quando se trabalha com pesquisa sócio-histórica, isso é muito valorizado, ouvir o próprio idoso, né? Na minha tese foi uma experiência maravilhosa, porque além deles contarem toda a sua infância, toda a sua juventude, todo o seu curso de vida, né? Eles também apontam para projetos futuros. O que significa isso? Que eles não estão parados no tempo esperando que a morte chegue. Eles têm planos. E isso é um fator que ajuda com que eles continuem a vivendo e que, com certeza, eles vão chegar aos 100 anos. Agora, para que as pessoas cheguem nessa idade, cheguem aos 100 anos, sejam longevas, é preciso também que as políticas públicas evoluam, né? Com certeza, porque existem fragmentos de políticas que são implementadas. Então, a saúde melhorou bastante na questão de aumentar a qualidade de vida do indivíduo. As mulheres têm menos filhos, as famílias estão menores, então existe uma tendência da sociedade ficar mais envelhecida. Mas a política tem que pensar no todo, e nós não encontramos isso, porque elas são pontuais, e como elas dependem de quem está no poder no momento, pode ser que isso não seja importante. E como essa pessoa que está lá no poder, ou todo um grupo de pessoas, talvez não tivessem a oportunidade de estar com pessoas de idade e ver a importância, e que sociedade que a gente dá, que nem a senhora que apareceu na reportagem, gostaria de fazer um passeio, mas será que a casa não deixou passear sozinha por causa do ambiente que essa cidade está construída? Existe segurança, existe mobilidade, existe condições se a pessoa ter um mal-estar, um serviço de emergência rápido que venha e atenda com qualidade. Não existe isso nas cidades. Existe a tendência de se fazer. Existem as leis, mas efetivamente não são aplicadas. Agora, Rosemarie, para a pessoa, né, o que o indivíduo deve fazer se ele quer atingir uma idade avançada e o que ele deve fazer ao longo da vida dele para conseguir atingir isso? Ele tem que ser uma pessoa ativa socialmente, ativa fisicamente, ter uma alimentação adequada, sem evitar todos os abusos. A gente consegue chegar lá adiante se você percorrer o caminho do meio e ter muitos sonhos. Como os idosos pesquisados, eles têm projetos. Se você tem projetos, tem uma meta, você vai atrás tentar conseguir alcançar. Independente se esse projeto vai levar alguns anos e eu já tenha 98. Eu posso chegar aos 115, por que não? E você percebeu, Marilu, se isso nas histórias dos longevos que você entrevistou, todos eles têm planos? A maioria deles, né? Os planos e os sonhos que eles têm são direcionados a viagens, a ver parentes que há muito tempo não vêm, até mesmo voltar à cidade onde nasceram, né? Porque eles conseguem descrever o ambiente onde eles nasceram e viveram. Esses idosos, esses 20 idosos, eles só migraram para a cidade quando adultos. Então, eles tiveram toda uma vida lá na região, no campo, na zona rural. E isso deixou depois muitas saudades, porque eles vieram para a cidade tentando uma vida melhor e nem sempre eles conseguiram. Então, eles têm essa saudade e essa vontade e esse sonho de voltar às suas origens e rever as pessoas, os amigos que lá deixaram, e bem como esses locais, né? E também quando as famílias desses idosos residem, né, fora de Curitiba, eles também têm esse sonho de estar visitando, né, para estar convivendo um pouco mais com a família, netos, bisnetos. Bom, eu agradeço a participação da Rosemarie, a gerontóloga, no Em Tese de hoje. Muito obrigada pelo convite.
Foi um prazer. E no próximo bloco, o Em Tese volta a falar sobre a longevidade. Voltamos já. Nasceu em uma chácara no sul de Minas Gerais, na Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco. Seus pais tiveram 6 filhos. Aos 7 anos foi para a escola. Nessa época estava começando a Segunda Guerra Mundial. O Brasil exportava comida. Na chácara que moravam havia muito barbeiro. Eles se escondiam no estrado das camas. A cada 15 dias, as camas e os colchões eram levados para fora de casa e escaldados com água quente, sabão e álcool. Os filhos trabalhavam e o dinheiro era entregue nas mãos do pai. Nessa época, o irmão mais velho faleceu de pneumonia. Para ajudar o pai, desempenhou várias funções. Foi guia de cego, tintureiro, entregador de bebidas. Em 1950, foi para o exército em outra localidade. Ao voltar para casa, ficou doente e foi tratado por um benzedor. Ainda não havia se recuperado quando o pai comunicou que havia acertado o casamento com uma moça de uma família conhecida. Disse que não iria casar, pois não tinha dinheiro nem onde morar. Casou assim mesmo. A última palavra era do pai. Antes de voltar a falar sobre a longevidade, que é o tema do Em Tese de hoje, vamos conhecer o trabalho de pesquisadores do mundo inteiro que estudam o papel da mulher portuguesa longe da pátria. A Universidade Federal do Paraná sediou um encontro deste grupo, que coloca a mulher no centro das análises. O conteúdo discutido no evento virou um livro lançado pela editora UFPR. Quando veio ao Brasil há mais de 14 anos, esta imigrante tinha um plano. O país seria a nova sede da empresa que ela tinha em Portugal. Mas nem por isso, tudo na vida da Filomena aqui foi fácil. Quando quis ingressar na universidade, teve dificuldades. Um muro de dificuldades. A moça disse assim, realmente com estes documentos você não vai conseguir entrar em uma faculdade, não vai conseguir. E eu fiquei assim para morrer, porque era o último. Era a última coisa que eu ia tentar fazer. Mas disseram assim, mas você pode fazer o seguinte, nós temos um exame que você pode fazer para a possibilitar a fazer depois o próximo caminho para entrar para a faculdade. O acesso à educação é um obstáculo para a maioria dos imigrantes, que são em grande parte humildes. Histórias de personagens como Filomena motivaram um grupo de professores do mundo inteiro a pesquisar sobre a mulher portuguesa em países como Estados Unidos, França e China. A UFPR esteve presente desde o primeiro encontro dos pesquisadores, que aconteceu em um congresso sobre o tema em 2003, no Canadá. Anos depois, Curitiba foi a sede. Nós nos candidatamos para sediar o 4º evento em 2009. Contamos com o apoio das agências de fomento da universidade e, com isso, pudemos promover um evento que contou não só com esses acadêmicos, com os visitantes aí de diferentes países, mas inclusive com imigrantes que estiveram presentes. Esses imigrantes puderam contar as histórias no evento. Um dos depoimentos está no livro lançado para registrar as pesquisas apresentadas no congresso realizado em Curitiba. É a história de uma portuguesa que veio ao Brasil no início da década de 50, quando ainda era criança. A mãe já estava no país havia 3 anos, tempo em que economizou o dinheiro para a viagem da filha única. Então, quando a Maria Helena chega ao Brasil, ela já não lembra mais da sua mãe. E esse fato fez com que a Maria Helena escrevesse a sua história. Apesar das dificuldades, Maria Helena, já adulta, conseguiu estudar e seguir uma carreira de sucesso. Hoje é autora de livros didáticos de língua portuguesa. E lembra da Filomena, lá do início da nossa reportagem? Ela também realizou o sonho no Brasil e é proprietária de um bistrô onde produz comida típica. Maria Helena e Filomena também têm histórias parecidas quando o assunto é a identidade. Eu, no caso, quando estou lá, quando se referem a mim, eu sou a brasileira.
e aqui eu sou portuguesa. Você encontra o livro no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. O Em Tese de hoje fala sobre a longevidade. Neste bloco eu recebo, juntamente com a enfermeira e doutora em enfermagem, Mariluce Haut-Willig, o neurogeriatra do Hospital de Clínicas Mauro Roberto Piovesan. Mauro, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é um grande prazer a gente poder participar e poder discutir esse assunto sobre longevidade, sobre envelhecimento. Mauro, por falar em longevidade, né? O Brasil, a saúde pública está preparada para receber essas pessoas mais velhas, para tratar os idosos? Veja bem, eu acho que inicialmente a gente tem que fazer um histórico do como que as coisas caminharam, né? Então, os outros países na Europa, eles tiveram um tempo para se adaptar a isso, né? Então, essa transição epidemiológica, ou seja, de uma população jovem para uma população idosa, nesses países, demorou algo em torno de 200, 300 anos. Então, eles tiveram tempo. Nós, né, países, né, subdesenvolvidos, esse tempo foi muito curto. Então, se você colocar no início do século passado, a vida média de um brasileiro era 40 anos. E hoje nós estamos acima de 70 anos. Então, veja que num período muito curto nós tivemos essa transição, né, epidemiológica. Junto com isso, na rabeira disso, veio uma transição epidemiológica. Então, o perfil de doenças, o perfil de profissionais que vão tratar desse grupo é totalmente diferente. Na minha opinião, acho que de alguns anos para cá, eu que já estou na área há muitos anos, a gente vê que de alguns anos para cá esse tema está sendo mais discutido, não só pela medicina, mas pelas outras áreas também, e isso tem melhorado e muito, né? Então a gente vê, já tem serviços especializados, já vê postos de saúde que já tem um grupo de pessoas que está cuidando. Lógico, não está dentro do ideal, né? No papel até que a situação funciona muito bem, mas quando você vai para a prática, melhorou, mas não é o ideal. Mas eu penso que com o passar do tempo, com as pessoas se conscientizando, né, dessa realidade que nós estamos vivendo, né, desse aumento da população idosa, a gente vê que mais pessoas se interessam, estão indo atrás, buscando soluções, propondo, né, novas soluções, e isso, com certeza, num futuro que eu espero ser muito próximo, eu possa aproveitar, né, a gente vai ter uma condição de saúde pública bem voltada para esse grupo. Mariluce, você defende, né, na sua tese que os profissionais de saúde deveriam todos estudar durante o processo da faculdade, enfim, do ensino superior, disciplinas relacionadas à geriatria. Por quê? Hoje no Brasil, na maioria dos cursos da área de saúde, o tema do idoso está vinculado à mesma disciplina que o adulto e é contemplada uma carga mínima dentro dos currículos para ser discutido uma gama de conhecimentos a respeito de todo esse processo do envelhecimento. Eu diria que é a maioria. Aqui, se fizermos uma estimativa no Paraná e até mesmo em Curitiba, alguns cursos na área de saúde hoje já privilegiam uma disciplina na área do idoso, mas a grande maioria não. E essa era uma preocupação que vem através dos anos, desde a política do idoso, do Estatuto do Idoso, da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, e em todas elas isso vem sendo referendado, né, e transferindo também para o MEC essa responsabilidade da formação de profissionais qualificados para cuidar desses idosos. Né. E a preocupação com os idosos vem desde 1960, o órgão pioneiro foi a Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto. E havia um certo descaso em relação ao envelhecimento, porque naquele momento, no Brasil, não havia esse contexto acelerado, né, do aumento do segmento da população idosa. Você percebe isso na realidade, no mercado de trabalho? Sim, isso é uma grande dificuldade hoje. A gente que lida no dia a dia com pacientes, por exemplo, algumas famílias necessitam, um exemplo assim prático do dia a dia, de um bom cuidador, né, para um paciente que seja acamado, um paciente demente, e a dificuldade que tem para isso.
a dificuldade que muitas vezes, não vou nem falar a nível de universidade, mas a nível que as pessoas, as famílias têm de encontrar um ponto de apoio, uma instituição que possa dar um suporte. Então isso é algo que está, assim, engatinhando, né? Mas que a tendência, eu acho que toda vez que a gente está conversando, né, e passando essas noções de idoso, de envelhecimento, acho que a gente vai difundindo a ideia, vai disseminando essa semente, e a gente consegue ver que muitas pessoas, os próprios alunos na universidade, eles também já começam a se preocupar com isso, né, porque é o futuro deles, né, não é uma coisa que acontece com os outros, acontece com todo mundo. Então, é um futuro, eles também estão se envolvendo mais com esse tema, procurando aprender, lá o pessoal da medicina, aprender mais em relação a como lidar com esses pacientes, quais são as características. Então, isso vai gerando, né, toda uma bola de neve, né, que vai disseminando esses conceitos. E complementando, a gente vê que muitas vezes isso aí demorou para cá, uma percepção minha, isso demorou para acontecer porque tinha aquela noção de que ninguém queria lidar com o idoso, aquele contexto de incapacidade, aquele contexto de doença, tudo isso, isso fez com que meio que as coisas não andassem bem. Né? Então a gente viu que com o passar do tempo, isso aí essa mentalidade está mudando. Agora a gente faz uma pausa na nossa conversa para ver o que está sendo pesquisado de curioso e interessante pelo mundo. É o nosso giro de pesquisas. Mascar chicletes antes de fazer uma prova pode ajudar no desempenho. Foi o que revelou uma pesquisa da Universidade St. Lawrence. Antes de uma bateria de exames cognitivos, os cientistas dividiram os mais de 200 voluntários em 3 grupos, e a turma com o melhor resultado foi que mascou chiclete por 5 minutos antes da prova. Segundo os pesquisadores, a atividade funciona como uma forma de aquecimento para o cérebro. Segundo pesquisadores da Universidade de Stanford, trabalhar em casa é mais produtivo que trabalhar no escritório. Eles analisaram os dados de mais de 500 trabalhadores de uma agência de viagem chinesa. Durante 9 meses, metade dos empregados trabalhou em casa por 4 dias da semana. No final do experimento, eles tiveram uma produtividade 13% maior do que os funcionários do escritório. Para finalizar, Marilúcia, eu queria que a senhora explicasse de que forma que o seu trabalho auxilia a sociedade a perceber e a respeitar mais as pessoas da terceira idade, em especial aquelas que atingiram a longevidade. Por meio das histórias de vida, fica bem claro que a longevidade é construída no curso de vida. As práticas e os hábitos adquiridos na infância e que foram se estendendo durante todo o curso de vida até a vida na velhice, aponta segmentos que contribuíram para que eles alcançassem a longevidade. Então, dentro de práticas culturais, a questão da religiosidade que os ajudou no enfrentamento de problemas, né? E em relação ao envelhecimento ativo, os determinantes que trazem esse envelhecimento ativo, já foi falado sobre a questão da saúde, o conceito de saúde tem mudado. Então, hoje, a presença de doença no idoso não quer dizer que ele não possa ter um envelhecimento ativo. Né? Desde que ele tenha uma atividade, que ele ocupe, que ele participe. E dentro dessas histórias, os condicionantes e os determinantes do envelhecimento ativo, há evidências de que eles estão presentes mais na fase atual, né? E na perspectiva futura da vida desses longevos. Eu agradeço a participação da Marilúcia, do Mauro, no Em Tese de hoje. Agradeço. Eu que agradeço e espero que a gente possa, em outras oportunidades, discutir outros aspectos e, com certeza, vai contribuir muito para que as pessoas
entre no caminho correto. Muito obrigado pelo convite. Com toda certeza. O Em Tese de hoje falou sobre a longevidade no Brasil, assunto estudado pela Marilúcia no doutorado em enfermagem aqui na UFPR. O trabalho completo está disponível no banco de teses da universidade. O endereço aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui, mas no nosso site você pode rever este e outros programas. A gente se vê novamente na semana que vem. Eu espero vocês.